Ah, Portuguesa, o que dizer desse clube que faz a gente rir, chorar, sofrer e acreditar? Portuguesa, ela, eu diria que é minha dose de adrenalina aí desde que eu comecei a torcer. Sim, acreditar. Eu sei, vivemos momentos terríveis, é verdade. Passamos por um verdadeiro calvário. Não é ser pessimista, mas existe um sério risco da Portuguesa não voltar mais. É uma obrigação que a Portuguesa se impôs, ela não tem outro caminho. Ela é exatamente o clube que, se não virar SAF, acaba. Mas uma nova era está por vir, torcedores. 14 de novembro de 2024, a nossa amada Lusa se tornou uma SAF. Alguém contra? Agora, com a promessa de um investimento bilionário, temos motivos para crer que esse projeto levará a Portuguesa de volta ao cenário nacional. Renovaremos a nossa esperança para que esse futuro promissor comece a tomar forma. Eu fiz de tudo nesses 5 anos para não deixar fechar, porque ia fechar. E a gente está de pé. A minha esperança é que daqui a alguns anos a Portuguesa já esteja numa condição bem melhor. Não, a Portuguesa vai voltar. A Associação Portuguesa de Desportos, uma história marcada pela paixão, superação e resistência. Fundada lá em 14 de agosto de 1920, a Lusa nasceu da união de 5 clubes que decidiram criar algo maior. E eles conseguiram. Conquistamos nosso espaço, vivemos dias de glórias e mostramos para o mundo o que significa ser rubro-verde. Primeiro, a minha história aqui dentro, né? Eu nasci aqui dentro, meus pais me ensinaram a amar a Portuguesa, então eu sou sócio desde os 4 anos de idade. Eu comecei a torcer para a Portuguesa nos anos 70, então desde pequeno, desde criança, eu vinha para cá com meus pais, né? Os clubes, os grandes clubes, Portuguesa, Corinthians, Palmeiras, né? Sempre teve uma parte social muito boa, né? O Juventus, né? Então, nos anos 70, que é a época que eu lembro mais, né? A gente vinha para a Portuguesa, vinha passar os finais de semana, já que as pessoas trabalhavam a semana arduamente, e era justamente no clube onde a gente tinha o nosso lazer, né? Existia uma confraternização na Portuguesa, na parte social, e foi nesse ambiente que eu cresci. Eu comecei a amar a Portuguesa em 2008. Eu vim aqui quando era criança, entrei com jogador, tudo, mas eu nunca gostei de futebol ou esporte. Não falo português, falo esporte. Só que assim, eu gostava do ambiente Portuguesa. O ambiente Portuguesa, para mim, simboliza muito a minha bisavó, que é portuguesa, vinda de Trás-os-Montes. Meu avô veio para cá de Trás-os-Montes também, para ter uma vida melhor, para cuidar dos irmãos. E ele sempre amou esse clube com uma paixão gigante. Eu acho que meu avô foi muito feliz no primeiro jogo que ele me levou da Portuguesa, né? O primeiro jogo que eu fui da Portuguesa foi em 2007, a final do Paulista da Série A2, que foi contra o Rio Preto. E o jogo, pra coroar tudo isso, foi aquele 4-0, aquele jogo brilhante do time. E a partir dali foi que eu comecei a torcer mesmo com a Portuguesa, foi o primeiro momento. Desde muito nova, sempre tive contato familiar com o time, com a Portuguesa, com o clube no geral. Quando eu era pequena eu entrava com jogadores, porque meu avô ele era diretor daqui e também conselheiro. E aí eu sempre entrava, então pra mim era sempre uma energia, uma coisa diferente. Eu era muito pequenininha, não tinha muita noção do que era torcer ainda, do que era futebol, mas eu sabia que eu gostava e já tinha uma paixão enorme pela Lusa. Fundamental você, um jovem, conhecer a história não só do clube que ele ama, da associação que ele adora, dos seus jogadores ídolos. É fundamental você preservar isso, né? Pessoas que todos os ex-atletas, praticamente sem exceção, falei agora para os companheiros aí que tiveram aí, né? Basílio,
Cardozinho, Ivair, né, que faleceu recentemente, né? Todos eles adoram a Portuguesa não só como instituição, mas também como a oportunidade que eles tiveram para ser humano, para serem pessoas, serem cidadãos, né? Não só jogadores de futebol. A Portuguesa deu tudo para eles. Então isso é legal, você saber disso e você transmitir para as novas gerações, né? As conquistas, né? Você tem jogadores aqui, ó, nessa questão aqui de grandes jogadores da galeria, são bicampeões mundiais. Você tem Djalma Santos, você tem Júlio Botelho, você tem Servilho, você tem goleiro Félix, tricampeão mundial, você tem aqui o nosso massagista tricampeão mundial, que é o Mário Américo, 7 Copas do Mundo. Cara, a identificação que esses caras têm com o clube, o amor que esses caras têm, outros infelizmente já faleceram, é imensa. E você poder preservar isso, guardar isso e mostrar isso para gerações que vêm vindo é de fundamental importância até para a sobrevivência da nossa cultura, da nossa associação e do futebol. Até por ser um clube da comunidade portuguesa e ter essas raízes, um clube que sempre teve uma dificuldade muito grande para construir a sua casa, para ter o seu lugar. Eu acho que mais do que outros clubes sempre foi importante para a Portuguesa por essa questão de ser um clube de imigrantes que deixaram o seu lar e encontraram aqui uma forma, né, de estar na sua casa, que seria Portugal. Então, essa necessidade de nos anos 20 já ter um estádio na Cesário Ramalho, de nos anos 40 querer ter um estádio grande no Ipiranga e não conseguir, de nos anos 50 ter que ficar numa sede social apenas no Largo São Bento, e depois vir aqui ao Canindé. E aí é uma Portuguesa que teve que vender grandes craques para comprar o Canindé, como o Julinho Botelho, e construir. Depois vender grandes craques como o Ivair para construir o Canindé de cimento. Depois vender outros craques como o Enéas para poder concluir a ampliação e os refletores do estádio. Sempre foi uma dificuldade da Portuguesa para ela ter a estrutura, o patrimônio e tudo que ela teve. Meu título, a minha carteirinha de sócio está desde 71, quando meu pai comprou o título familiar, para vocês terem uma ideia, quando o Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, numa daqueles lançamentos que ele fazia para patrocinar o clube, né? Ele lançou uma questão aí de novos sócios, né? E o meu pai engajou nisso daí. O Dr. Oswaldo sempre fazia essas campanhas, né? E uma das campanhas era quem levasse mercadorias, né, promocionais da Portuguesa para o comércio para ser vendido, conseguia arrecadar dinheiro, né, com essa campanha, né? Então ele vendia para os comerciantes e os comerciantes vendiam no comércio. O meu pai foi um cara que no restaurante dele tinha boné, chaveiro da Portuguesa para vender, camisa, bola, tudo que era feito de promocional da Portuguesa, o meu pai vendia no comércio para reverter o dinheiro aqui para o clube construir o segundo e o terceiro anel. Mais conhecido como Canindé, o estádio da Portuguesa recebe o nome daquele que é considerado o maior presidente de todos os tempos da Lusa, Oswaldo Teixeira Duarte. Famoso por sua mão de ferro, ele sempre foi dedicado às causas do clube, e através de seu empenho o estádio saiu do papel. Daí a homenagem. Para muitos, a sua gestão contribuiu para elevar o patamar da instituição. A Portuguesa teve e tem um problema sério, que é a sua política. É uma política suja, rasteira, é um esgoto a céu aberto. Parece incrível falar isso, né? Mas eu agora participando, vendo, estando dentro ali das reuniões do conselho, eu vejo isso, né? Interesses múltiplos que não são os interesses da associação, da instituição, e nem os interesses de construir uma Portuguesa grande. Uma Portuguesa que esse cara construiu, com todas as dificuldades, Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, né? Esse cara construiu. Mesmo também tendo uma oposição forte, mas ele teve ajuda também de um determinado ponto, onde a oposição ajudou ele, senão ele também não construiria o que ele construiu. Claro que as dificuldades óbvias de você não ter a maior torcida de São Paulo, estar num estado em que tem outros 4 clubes grandes, que tem a preferência em vários aspectos, então sempre foram dificuldades da Portuguesa. E uma das dificuldades, claro, sempre foi essa política interna terrível, sempre foi uma guerra política aqui dentro,
nos bons e nos maus momentos, se até hoje a gente tem isso, imagine nos bons momentos, e que sempre atravancou muito a Portuguesa. Não à toa o maior presidente da história da Portuguesa foi também um cara que muitos chamavam de ditador, porque ele sabia que se ele não fosse autoritário, não conduzisse isso com mão de ferro, ele não ia conseguir levar a Portuguesa onde ele acabou levando e mudando de patamar o clube. Até a década de 90, a Luz estava entre as 5 maiores forças do futebol paulista e acumulava conquistas como o tricampeonato paulista, o bicampeonato do torneio Rio-São Paulo, o tri da fita azul e o vice-campeonato do Brasileiro de 1996. A gente pega uma Portuguesa que tem aí 104 anos, a gente coloca 80 anos em que a Portuguesa esteve em um patamar, né? Um patamar de um clube grande, de um clube que incomodava, de um clube que brigava por títulos, que muitas vezes não conquistava título porque tinham que tentar alguma forma de não deixar a Portuguesa ganhar. Mas era uma outra realidade, de formação de jogadores, né? Jogadores para a seleção brasileira. Mais um momento em que a Portuguesa e o futebol, de um modo geral, ainda eram um pouco amadores na forma de se conduzir, né? Então, um período até os anos 2000 em que a forma como a Portuguesa foi conduzida, de forma amadora, o futebol ainda comportava, ainda dava para a Portuguesa caminhar dessa forma. Só que a partir da virada dos anos 2000, os clubes precisaram se profissionalizar e a Portuguesa parou no tempo, por N motivos, né? Entre eles, acho que uma característica muito própria do clube, de ser um clube da comunidade portuguesa, ou seja, uma comunidade muito fechada. Eu sempre falo que aqui os partidos políticos não têm nome, né? Os nomes dos partidos políticos são os sobrenomes, porque são as famílias que, enfim, se sentem, por um lado positivo, parte da Portuguesa, porque tem muito a história da colaboração, do voluntarismo, de ter ajudado a construir o Canindé, a manter o clube e algumas conquistas, mas que, por outro lado, ajuda a perpetuar esse amadorismo, de você não ter gente de fora, de você não ter profissionais, e de você tentar sempre ser o máximo do conservador no sistema que o clube vive. E aí a gente entrou nessa segunda fase, que foi uma segunda fase de derrocada, porque a realidade se impõe, e a realidade do futebol se impôs. E a Portuguesa de 2000 para cá é totalmente diferente da Portuguesa de 2000 para trás, de 1920 a 2000. No final da década de 90 e início dos anos 2000, o cenário começa a mudar e a crise financeira se instaura ao clube. De 2000 para cá, foi péssimo. Não preciso falar, né? Preciso falar. A gente quase fechou as portas. Piscinas, saía matéria em revistas de primeira linha, Portuguesa em ruínas, Portuguesa quebra as piscinas, não pagou a luz, 5 meses de salário atrasado, feirinha da madrugada, e aí começa um monte de coisa. Egos, famílias, tradições que você não pode perder, né? Coisas que você não pode perder, e a instituição ruiu no meio disso, né? A Portuguesa não soube se abrir, até mesmo aqui para os bairros que estão em volta da Portuguesa, tanto é que o número de sócios também caiu por isso. Logicamente, muito tem a ver com a nossa sociedade que mudou, né? As tecnologias mudaram, tudo mudou, mas o clube não soube administrar isso, não soube se abrir. Ficou aquela meia dúzia, e aquela meia dúzia que rege tudo. E isso foi a ruína da Portuguesa. O problema da Portuguesa começou nos anos 2000, não, na verdade, na década de 90, quando a Portuguesa contratava jogadores a peso de ouro, né? E ela não conseguia manter um fluxo de caixa e parou de revelar grandes atletas. Ou quando revelava esses atletas e vendia, aí começava a vir polêmica. Pô, o que você vai fazer com o dinheiro? De onde veio o dinheiro? O que vai ter? Teve muitos casos assim, Rodrigo Fábio, Zé Roberto. Muito torcedor aqui da Portuguesa reclama da venda do Zé Roberto e do Rodrigo Fábio pro Real Madrid, por exemplo. Então tem todo esse ponto. Aí vai juntando diretorias que, cara, desculpa, já nos anos 2000 não se aceitava, é muito pesado o termo que eu vou usar, mas eu vou utilizar outro, pessoas não especializadas na área. Inclusive foi em 2002, no primeiro rebaixamento, que gerou essa porrada de ações trabalhistas que nós tivemos e que estamos tendo problema até hoje. Foi ali, começou. Os grandes processos trabalhistas que nós temos hoje e que está dificílimo equacionar e que a RJ que vai tentar dar, veio desses anos 2002 para frente.
Quando a gente caiu em 2002, não foi? 2002, primeiro rebaixamento. Então o clube é segundo plano e você pensa sempre na próxima eleição, você pensa em como o seu nome vai ser falado no clube, então é sempre o eu mais importante e a Portuguesa fica em segundo plano. E aí o acúmulo dessas gestões, eu acredito que levaram a Portuguesa à derrocada que levou. E isso foi só o começo, pois os anos seguintes ficaram marcados por uma verdadeira derrocada da Portuguesa, causado por aquele maldito rebaixamento de 2013. Um erro simples, mas fatal. O Everton, suspenso, entrou em campo na última rodada contra o Grêmio. Um empate que não valia nada virou nossa sentença de morte. Perdemos pontos no tribunal e caímos para a Série B. Quando veio a notícia também, decepção, assim, eu lembro de ver meus parentes, meu avô bem triste, chateado. E eu ficando chateada não só por conta do que eu vi em casa, mas também pela situação do clube, né? Que aí daí pra frente foi uma situação bem difícil pro torcedor lusitano. Tem duas possibilidades para o que aconteceu em 2013. Uma possibilidade é uma incompetência e um amadorismo extremos do clube que permitiram aquilo acontecer, de uma Portuguesa que comeu bola, e conhecendo a Portuguesa e relembrando o que era a Portuguesa naquele ano, não é difícil acreditar nisso. E o outro caminho é acreditar que realmente houve algum esquema, né, alguma mutreta, corrupção, como alguns dizem. Ninguém conseguiu provar isso até hoje. De todo modo, nos dois casos, a responsabilidade principal é da Portuguesa. Seja pela incompetência, seja pela corrupção. Nos dois casos, a Portuguesa tem um elemento aí muito forte. Se for esse caso de corrupção, é muito possível que existam agentes externos que tenham influenciado nisso. Agora, muita gente fala que tudo começou ali. Eu não concordo que tudo começou ali. Ali a coisa já estava muito delicada. Ali a Portuguesa se mantinha na Série A pelo segundo ano seguido, e a conversa ali era, ela precisa se manter para ter aquela cota de televisão grande, de pouco mais de 20 milhões no ano seguinte, para manter os acordos que naquela época ela tinha já de pagamento de dívida, para ela conseguir respirar, para mais um ano ela tentar ficar na Série A. Quando vem aquilo, com a gestão que já era amadora, com os problemas que o clube já tinha, aquilo foi um golpe que você está à beira do precipício, vem alguém e simplesmente te dá um chute nas costas, e aí você não tem o que fazer a não ser cair precipício abaixo. E durante a queda nesse precipício, você ainda teve diretorias que ajudaram, né, você a rolar aí nesse barranco, e foi o que aconteceu com a Portuguesa. Então eu acho que não é uma causa, mas foi um ponto de virada para acelerar um processo, que talvez a gente já fosse viver, mas acelerou de uma forma absurda e deixou uma marca, uma cicatriz para a torcida que até hoje não foi fechada, até hoje não se curou. Eu acho que a grande mácula na história da Portuguesa, a grande cicatriz aberta, a grande vergonha daqui é justamente não se ter esclarecido o que aconteceu no caso do Everton. O que era só um tropeço virou um abismo. Dívidas gigantescas, troféus penhorados, estádio indo a leilão e nem campeonato nacional para jogar. A gente chegou no fundo do poço. Quando acontece o tapetão, que a gente cai, não há nenhum preparo para você. Ah, beleza, horrível, caímos, mas não tem um preparo assim, 2014 vamos se preparar para a gente já subir de novo, ou caímos, tudo bem, já vamos se recuperar para no próximo ano já estar na primeira divisão de novo. Não, simplesmente, vamos achar que a gente vai reverter na justiça comum e não se faz um planejamento, não se programa nada, e aí quando você não se planeja, você não se programa, é isso que acontece. Um dos clubes mais tradicionais da cidade de São Paulo passa por uma grave crise financeira e corre o risco de falência. Veja só a situação da Portuguesa, que pode perder o estádio do Canindé para bancar as dívidas. E eu entrei no museu justamente nesta época, né? Quando eu vi a Portuguesa fazer isso aqui. E aquela questão da queda foi só o começo, né? Você está numa Série A de um campeonato brasileiro com um valor agregado de 24 milhões, aí você passa um rebaixamento com um valor agregado só de 4 milhões para formar um time de futebol? Difícil, né? Muitos acreditam que a Portuguesa corre o risco de falência. Uma ação trabalhista coletiva de jogadores e ex-jogadores ameaça o estádio de novo leilão. Torcedores do time tentam evitar a perda do Canindé, querem o tombamento do estádio.
A ideia saiu aqui do museu da Portuguesa. Só que a torcida da Portuguesa não entendeu a questão do tombamento. O tombamento, a ideia do tombamento foi para proteger a Portuguesa dos leilões, não foi para tombar o estádio. Então as pessoas não entenderam, mesmo também nessa época, também não se podia explicar. Porque se você explica com detalhes, o outro lado lá que está querendo justamente o leilão vai descobrir, né? Esses bloqueios trabalhistas, civil e tributário que a gente vive há anos e anos e anos e anos, isso daí ia ter um dia que ia ter que ter um fim. Ou fecha as portas, ou acha uma solução. E aí a gente achou essa solução histórica, né? Que é deixar a Portuguesa de pé. A torcida foi vendo a realidade do clube, de dívidas impagáveis, de penhoras, de leilão do Canindé, de asfixia completa, de dificuldade em conseguir fazer um time competitivo. E olha, não é ser pessimista. Não é ser pessimista. Mas existe um sério risco da Portuguesa não voltar mais. Mas mesmo assim, a torcida não abandonou o Canindé. O amor pela Luz é algo que não dá para explicar. Cantamos, vibramos, mesmo vendo o clube à beira do colapso. A energia da torcida é o mais incrível para mim, porque você sentir todo mundo torcendo, gritando, naquela felicidade, naquela euforia, também na raiva, na tristeza, nos momentos que a gente fica nervoso mesmo. Eu amo, é uma energia surreal. Portuguesa eu diria que é uma montanha russa na minha vida, né? Ela é a coisa que me faz muito feliz, mas ao mesmo tempo ela consegue acabar com o meu dia, dependendo de como acontecer, né? Ela acaba com a semana, acaba com o dia, ela acaba com tudo. É uma pequena droga que você não consegue ficar sem. É assim, às vezes te dá raiva, você fica a semana com raiva, o dia com raiva, mas quando tem outro jogo da Portuguesa, você tá lá de novo, não importa a partida, não importa com quem vai jogar, não importa quem são os jogadores. Portuguesa, eu diria que é minha dose de adrenalina aí desde que eu comecei a torcer. Posso falar que ela te traz as maiores, melhores e às vezes as piores sensações do mundo. A torcida da Portuguesa não tem igual, não tem. Dos jogos que eu acompanhei, assim, contra o Palmeiras e outros contra o São Paulo também, não tem igual. A gente tem uma energia, são 90 minutos cantados, não tem igual. Portuguesa não é um simples time de futebol. Portuguesa é um sentimento. Muitos falam que a torcida da Portuguesa é velha, quando na verdade não, a torcida da Portuguesa é muito nova. Eu acho que tem um estigma muito grande a respeito do público que frequenta os jogos da Portuguesa, porque como é um time muito tradicional, geralmente tem essa imagem de que o público é muito mais velho, né? Um público de uma idade um pouco mais alta, mas não é. Tem um público muito jovem, principalmente eu posso falar com propriedade, eu acho que da torcida feminina. A gente vem marcando presença também, eu acho que é super importante dar espaço para as mulheres na torcida. Mulheres também podem torcer e devem estar presentes nesse ambiente. Novos ares começaram a soprar a nosso favor, em 2020, o ano do centenário da Lusa, com a chegada do presidente Antônio Carlos Castanheira. Primeiro já foi minha eleição, né? Que já mudou historicamente os presidentes que vinham saindo dos feudos que se formavam aqui. Eu vim da arquibancada. Eu não sou da organizada e não sou de feudo familiar, não tenho vínculo político com ninguém. Eu fui trabalhando e a coisa aconteceu. Então já houve uma movimentação, e aí pode ser histórica, no perfil do presidente, né? Que é um presidente que não tem vínculo com política e muito menos com organizada, né? Eu era um torcedor comum.
Aí, acho que os 5 anos de gestão que a gente está fazendo aqui, com o apoio de todos, da torcida, de todas as pessoas do bem que estão abraçando a nossa gestão, para não deixar a Portuguesa fechar, também tem que ser uma coisa que tem que ficar marcado, porque foram 5 anos intensos, porque a Portuguesa ia fechar a porta. E eu não fiz sozinho. Se eu for aqui falar o tanto de pessoas que me ajudou, além da torcida, eu vou esquecer vários nomes, né? Muita ajuda, principalmente de fora. A gente conseguiu, inclusive, apoio de governo, de prefeitura, né? O nosso governador Tarcísio, o nosso prefeito Ricardo Nunes, que estão nos apoiando até agora para o projeto vingar, né? Isso daí é histórico. Eu não lembro de uma situação de uma diretoria da Portuguesa construir uma relação como a gente construiu com a presidência da República, governo do estado e prefeitura. Foi isso que a gente fez. Isso também é uma coisa que tem que ser marcado. Embora não tenha alcançado a unanimidade em sua gestão, a torcida reconhece o bom trabalho frente ao clube. Ao meu ver, o Castanheira tem acertado muito na parte administrativa da Portuguesa. Fez acordos jurídicos, reorganizou a dívida do clube, organizou o clube social, trouxe receitas para o clube, trouxe patrocínios, desbloqueou as contas, fez com que o Canindé não fosse mais a leilão, recuperou as taças que a Portuguesa tinha perdido de penhor. E tudo isso, claro, passa muito por ele. Então eu entendo que ter esse olhar cauteloso que ele está tendo agora está sendo essencial para a gente conseguir caminhar e alcançar o que a gente está alcançando hoje. De fora, vendo o que estava acontecendo, eu olhei para dentro e falei assim, pô, vou tentar, porque se eu não tentar, eu vou morrer de remorso, né? Então foi o primeiro amor que a gente tem, né, ao clube que a gente nasceu. Esse é o primeiro ponto. O segundo, porque eu entendia que tinha uma solução à época, quando eu era vice-presidente de marketing, quando eu montei o núcleo de negócios aqui, que é o que gera receita hoje, né, através dos comércios de São Paulo, padarias, hotéis, motéis, bares, restaurantes, a gente acaba resolvendo o assunto patrocínio. Eu enxergava que eu podia arrumar uma receita, enxergava que eu podia ter um projeto imobiliário aqui que pudesse modernizar a Portuguesa em termos imobiliários e também, com isso, equacionar o passivo da Portuguesa. Então, quando eu fui vice-presidente de marketing, eu toquei esses 2 assuntos. O núcleo de negócio, que gerou receita, que até hoje é o que sustenta a gente, e o projeto da Arena. Inclusive, os investidores atuais foram os investidores que estavam trabalhando comigo ainda como vice de marketing, né? A possibilidade de vir uma arena. E isso que me motivou também, porque quando o Davantel, que é o que vai fazer a arena hoje, né? O executivo que vai fazer a arena, indicou a possibilidade de fazer o projeto na Portuguesa, ele mesmo falou, você tem que assumir, né? Você tem que estar à frente, junto com os grupos de investidores à época. E aí eu resolvi mudar minha vida para assumir a Portuguesa. Olha, eu acho que dá para a gente falar aí em algo em torno de uns 6 anos, que começou-se a falar em clube empresa. Depois que houve a regularização, né, inclusive com legislação para a SAF, aí começou-se a falar de SAF. O atual presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, está há 5 anos no cargo. E desde sempre ele falou da vontade dele em transformar a Portuguesa em SAF. Então, isso começou ali atrás, criou-se comissão para fazer estudo, falou-se em vários investidores, tivemos um projeto antes desse apresentado pela diretoria, que acabou não vingando porque ninguém achou muito interessante, a própria diretoria depois nem quis levar isso mais adiante, veio esse segundo projeto. Então, basicamente, essa foi a trajetória desses últimos anos, mas muito nesse sentido, de que ou se tem uma mudança ou você não vai conseguir. Vou dar um exemplo. A diretoria atual conseguiu, anos atrás, fazer um acordo na justiça para poder parcelar os débitos, liberar o clube de penhora e tudo mais. Só que a gente sabia que aquilo tinha um prazo de duração, porque a Portuguesa, dentro do prazo, ela não ia conseguir quitar todas as dívidas, em determinado momento ia se exigir dela um pagamento mais alto do que ela poderia pagar, e isso ruiu. A partir do momento em que isso ruiu, qualquer centavo aqui no clube, se você derrubar uma moedinha aqui, já vai ter credor correndo aqui para pegar. Então, como é que você consegue fazer o clube viver dessa forma? Então, um projeto como esse, que fala inclusive nessa estruturação de dívidas, recuperação judicial e tudo mais, acabou ganhando muita força. Voltamos à elite do Paulistão em 2023 e agora demos o passo mais importante da nossa história recente, a SAF. Eu vou convidar os meus amigos para começar a abrir os trabalhos, André Bering e Alex, para que a gente possa
apresentar toda a estrutura, o projeto, e agradecer todo o empenho que vocês vêm tendo nessa luta diária, contrato para lá, contrato para cá. São parceiros mesmos que estão aqui dispostos a conduzir a Portuguesa para uma nova era, que é a era da profissionalização que todos nós queremos. Assim, sendo bem franco, eu tenho algumas restrições em relação à SAF em si. Eu acho que na Portuguesa é uma obrigação que a Portuguesa se impôs, ela não tem outro caminho. Ela é exatamente o clube que, se não virar SAF, acaba. A gente teve muitos erros. A gente, dentro de campo e fora de campo, a gente erra toda hora. Eu vou errar. Vai acabar essa matéria aqui, eu vou tomar uma decisão e eu vou errar. Porque você toma a decisão a todo tempo. É que as decisões que nós erramos não foram decisões grandes, com erros grandes. Eu acho que esse foi o grande ponto da nossa gestão. A gente não teve erros grotescos, né? Acertos nós tivemos bastante acertos, né? E principalmente o acerto do início da gestão, que era realmente profissionalizar a Portuguesa. No início houve um receio. Agora, eu acho que teve um ponto de virada aí, que foi o momento em que os investidores vieram aqui ao Canindé e fizeram uma apresentação para a torcida. Depois de ter apresentado para os poderes do clube, apresentaram para a torcida. É um prazer e uma honra para a gente estar aqui conversando com vocês hoje em mais uma etapa desse processo de discussão de implementação de uma SAF para a Portuguesa. Quando a torcida viu as pessoas, viu os investidores dando as caras, viu o projeto ali colocado, a adesão ela foi muito grande, né? Dá para a gente falar que é quase uma unanimidade entre torcedores de arquibancada. Você tem alguns que têm um receio, ou outro, mas acabou, como aconteceu no Conselho, votando a favor, e alguns poucos que são contrários, mas que não representam, acredito aí, que nem 5% da torcida da Portuguesa. Depois que a torcida abraçou, eu não temi mais, não. Eu temi antes. Quando eu percebi no bastidor que teria dificuldades, eu não tive dúvida em chamar a torcida, né? Porque é o principal ativo, é para a torcida que a gente tem que responder. A Portuguesa é da torcida, a Portuguesa não é da diretoria executiva, não é do COF, não é do Conselho, não é da Assembleia. A Portuguesa é da torcida. Esses órgãos têm que responder os anseios da torcida. É como um governo. Um governo não tem que responder os anseios de um povo? Aqui é a mesma coisa. Nós que estamos na frente, no comando da Portuguesa, através dos órgãos competentes, nós temos que responder para a torcida, para mais ninguém. E foi o que eu fiz. E essa adesão, volto a dizer, ela é muito grande por quê? Porque se viu uma certa seriedade nesse projeto e nas pessoas que apresentaram o projeto, mas muito também por essa esperança de uma mudança, de uma tentativa de mudança. Porque eu volto a dizer, ninguém tem certeza de que a coisa vai dar certo, mas todo mundo tem certeza do que aconteceria se não se tentasse isso. Quem fez acontecer foi a torcida da Portuguesa. Talvez a gente não teria êxito, por incrível que pareça. Se fosse no trâmite normal, talvez a gente não teria conseguido êxito. A torcida é responsável por esse momento histórico da Portuguesa. A torcida abraçou, a torcida que já está tão calejada e sofrida desses últimos anos, principalmente essa era dos anos 2000, né, que nada aconteceu no futebol da Portuguesa, a torcida é totalmente responsável por essa virada de chave. Nesse caso, esse projeto, a gente tem aí 3 empresas, uma delas liderando de fato o projeto, que é a Tauá Partners. É uma empresa de reestruturação financeira, reestruturação de empresas, também especializada em recuperação judicial e que tem um braço de futebol. E dentro desse braço de futebol quer aderir a um projeto de SAF, que é o projeto da Portuguesa. A Tauá, ela ficaria responsável pela parte dessa reestruturação das dívidas do clube, essa tentativa de recuperação judicial do clube e ficar à frente do projeto de SAF, de tocar efetivamente o futebol da Portuguesa. A Revi é uma empresa que é ligada ao ramo de incorporação, de administração de espaços culturais, de entretenimento e tudo mais, que ficaria com a parte imobiliária, de construção de arena, de reforma do Clube Social da Portuguesa, de toda a exploração dessa parte do terreno do clube, que seria concedido por um período para essa empresa, aos moldes do que o Palmeiras fez com o Allianz Parque. E a XP Investimentos, ela auxilia na captação e no aporte de investimento. Principalmente o investimento do futebol, investimento que a Tauá vai usar para poder gerir o futebol. Então essas são as 3 frentes desse projeto que foi apresentado,
que passou aí pelos conselheiros. Futebol vai ter um orçamento de 5 anos, de 263 milhões. Futebol. Arena, até 500 milhões, ou seja, se fizer com 430, é um belíssimo trabalho, né? Mas o investimento vai até 500 milhões. E para fazer uma arena dessa, vai gastar dinheiro, né? E a RJ que paga o passivo histórico da Portuguesa, que hoje, contabilmente falando, está beirando 500, 550 milhões aí, né? Que isso daí atualiza toda hora, a todo momento, então vamos pôr os 550 milhões contábeis. Então, a gente está falando de 3 operações, quitar esses 550 milhões do passivo, fazer uma arena de 500 milhões e 263 milhões para o futebol. Por isso que fala de 1.200. Só que pode ser menos, né? Se você vai lá na negociação da RJ e negocia por 100 milhões, êxito. Se você vai fazer a arena, começa a fazer boas negociações de contenção de custo e faz a mesma arena por 400, ótimo, mérito seu. Se você tem um orçamento de 263 milhões previsto nos 5 anos, mas no segundo ano você formou 2 Denner e vendeu e deu 1 bi, você não precisa nem de orçamento. Alguém contra? A gente viu na aprovação aqui centenas de torcedores do lado de fora pressionando e depois fazendo uma festa gigantesca. Obviamente que torcedor não está ali fazendo festa por um pedaço de papel, por uma promessa de investimento, não. É pela esperança de futuro. A gente está inaugurando uma era, acho que a Portuguesa é o primeiro time paulista a ser SAF, né? Paulista é o primeiro time a ser SAF, paulistano, né? Time de camisa em São Paulo, sendo SAF, ou seja, se profissionalizando. Inclusive, foi assunto aí nas mídias, né, nesses últimos dias, mostrando a força que a Portuguesa tem, e é missão cumprida, né? Missão cumprida, colocar a Portuguesa na mão de profissionais. O clube também, social, tem que enveredar para esse caminho. Nós fizemos uma parte, futebol. Futebol com a SAF vai andar de forma profissional, com regras de governança, compliance, etc. e tal. O clube também tem que seguir esse meu próximo caminho, né? Que é o que eu imagino começar a fazer aí no próximo ano, que seria o último meu. Deixar também o clube social profissional, como os grandes clubes sociais que temos em São Paulo, que são departamentos profissionalizados e não diretores amadores dirigindo os departamentos. Essa seria uma missão cumprida por completo, né? Para o alívio e a alegria da torcida, no dia 14 de novembro de 2024, o Conselho enfim aprovou a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Isso significa 1 bilhão em investimentos, uma gestão profissional com a XP Investimentos, Tauá Partners e o Rivi. Futebol, estádio, patrimônio, tudo sendo revitalizado. Essa aprovação veio em um momento crucial, já que voltaremos a ter calendário cheio em 2025. Voltaremos a disputar o Paulistão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Para mim, a esperança é que daqui a alguns anos a Portuguesa já esteja numa condição bem melhor. A gente tá vendo garotinho com 7 anos, com 10, os jovens que nem você, tudo vibrando. Pô, era um título de uma 2. Você imagina a Portuguesa voltar a disputar um título de um Paulistão, de um Campeonato Brasileiro, como já foi? Não, a Portuguesa vai voltar. A Portuguesa hoje vive um novo capítulo. A gente passou por momentos terríveis, mas estamos de volta. E agora podemos sonhar com voos mais altos. Porque uma coisa é certa, a Lusa nunca vai acabar. A Lusa não vai acabar nunca. Vamos à luta, Portuguesa! Vamos à luta, ó campeões, há de brilhar a cruz dos teus braços, a tua bandeira.